Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Dando continuidade à leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, hoje capítulo 29, Esquecimento do Passado. Após uma palestra sobre reencarnação, alguém me questionou: quando criança o senhor apanhava de seu pai? Fui menino comportado, porém apanhou algumas vezes? Poucas. Seu pai chegou a castigá-lo sem que o senhor soubesse o motivo? Ele não faria isso. Meu interlocutor sorriu, triunfante. Por isso não acredito na reencarnação. Vocês, espíritas, dizem que sofremos para pagar dívidas de outras existências? Porém, ninguém sabe o que aprontou. Apanhamos sem saber o motivo. Pois bem, respondi. Faço-lhe a mesma pergunta. Quando criança, o senhor apanhava de seu pai? E da minha mãe também. Era merecido? Sem dúvida, fui menino travesso. Por isso, meu caro, acredito na reencarnação. A gente sabe que apanha por merecer, embora sem saber o que aprontamos em vidas anteriores. O tema aqui é bastante relevante para o estudo doutrinário, porque se tratar do dogma da reencarnação, e eu usei essa palavra de propósito. Nós vamos estudar, analisar exatamente o que quer dizer isso. Porque na questão do Livro dos Espíritos, 171, Kardec pergunta aos espíritos: em que se baseia o dogma da reencarnação? Então, nós vamos precisar compreender o uso dessa palavra que Kardec fez, o dogma, e analisar a importância do esquecimento do passado, que é o título do capítulo. Ele coloca uma situação em que uma pessoa diz que não acredita na reencarnação e que é assim muito desconfortável a ideia de que a gente está sofrendo por algo que fez, mas que não lembra. E o Simonetti vai dizer que, de certa forma, a gente está sofrendo porque a gente merece, porque fez alguma coisa, só não se lembra. Mas que está lá, tem um sentido. Não é que a gente mereça sofrer, né? Dentro aqui do diálogo parece que há um merecimento, mas a gente vai entender que a reencarnação é oportunidade para o reajuste com as leis divinas. Não é merecimento, porque a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para amar. Então, de certa forma, estamos aqui na busca da felicidade, que não se confunde com os prazeres dos sentidos, aquela coisa que é momentânea, passageira, mas a busca de uma felicidade duradoura que vem da prática do bem, de fazer a bondade. Então, vamos seguir aqui para aprofundar o tema. Consideremos, caro leitor, os dois princípios. Do ponto de vista espírita, nossos sofrimentos guardam relação com o que fizemos ou estamos fazendo de errado nesta vida ou em vidas anteriores. Então, vamos fazer um esclarecimento, porque a vida é uma só. O espírito é imortal, o espírito não morre e nasce de novo. Não é isso. É a carne, é o corpo físico que morre e a gente recebe um novo corpo físico para voltar às atividades aqui no plano terreno. Então, essa expressão, as vidas passadas, ficou no linguajar comum, mas não quer dizer que tenhamos várias vidas. Nós temos uma única vida com várias experiências, várias vivências, então, várias encarnações. São esses ciclos de encarnar e desencarnar num processo
evolutivo de reajuste com as leis divinas, porque nós somos seres imperfeitos. Isso significa que é da condição humana errar para, com isso, aprender. O erro, ele em si não nos ensina a fazer o que é certo, mas ele nos mostra o que fizemos de errado, nos apontando que é outro caminho a ser tomado. Então, ele tem um caráter importante, que é pedagógico, porque ele vai dar uma informação. Ele vai dizer que aquilo que nós fizemos está equivocado, está errado. Dali a gente vai precisar fazer o esforço da reflexão, de uma nova tentativa, para entender o que foi que nós fizemos para fazer diferente, né? Então aqui estamos para isso. Disso a gente pode desdobrar para sentimentos de culpa, que isso é destrutivo. Então nós estamos aqui não é para sofrer nem para cultivar a culpa, é para refazer aquilo que nós fizemos de errado por nossa ignorância ou mesmo pelas nossas viciações. Então, o que importa é que nós temos nova oportunidade. Então, vamos lá. Um homem lida com congênitos problemas hepáticos. Congênitos problemas hepáticos significa que ele nasceu com problema no fígado. Tem intolerância a vários alimentos, bebidas alcoólicas, nem pensar. Não sabe que a vida anterior foi alcoólatra, destruiu o fígado e morreu prematuramente aos 40 anos. Digamos, um suicida inconsciente. Não considerou estar se matando com o vício. Nós já falamos sobre alcoolismo. O alcoolismo ele vai ter um efeito no corpo físico e um efeito moral também, porque implica esse agravo, nesse descuido que leva a precipitar o desencarne. Então, a pessoa acaba morrendo antes do tempo programado. Se não tivesse feito uso da bebida alcoólica, não teria estragado o fígado e com isso ele teria vivido um pouco mais. Significa que na nossa programação não era para a pessoa ali desencarnar aos 40 anos, era para ela viver mais tempo. O problema é que ela agravou a sua condição, ela destruiu o seu corpo físico que sustenta a vida aqui. Então, aquele órgão que é o fígado, ele foi tão prejudicado, tão danificado, ficou tão doente que não deu mais para sustentar a vida. De modo que a gente entende que há um suicídio indireto, inconsciente. A pessoa não quis se matar, mas o vício que ela adquiriu levou precipitou esse desenlace por conta dos desgastes com o seu organismo físico. Então hoje, o que ele tem? Um fígado problemático, que não é apenas resultado do mal que fez a si mesmo, como o alcoolismo, né? Com o alcoolismo ele danificou o corpo, mas também é medida de contenção, para que se liberte do vício entranhado no corpo espiritual, o perispírito. É muito importante a gente considerar, como eu falei, a gente não vem aqui por castigo, recebeu essa doença no fígado. A pessoa nasceu com problema no fígado para reparar o vício. Com aquele problema que ela nasceu desde pequenininha, os pais vão cuidar daquela criança, da alimentação melhor, do que ela pode, então, consumir, remédios que vai precisar fazer. Algumas pessoas nascem com problemas no coração, tem que fazer cirurgias ao nascer. Enfim, tudo está voltado para o cuidado. Aquele cuidado que não teve antes, passa a ter agora para restaurar, né, para despertar a consciência e a pessoa agora insistir em viver com saúde e não desperdiçar a sua saúde e acabar deixando o corpo morrer. Isso é muito importante porque a nova encarnação, o que acontece? Eu bebi,
eu deteriorei o fígado. Então, acabou havendo desencarne. O órgão, ele estragou, ele imprimiu no corpo espiritual aquele dano. Então, o espírito desencarnou carregando aquela mácula naquela região onde ficava o fígado. Quando ela vai encarnar, vai receber um novo corpo, ela recebe um novo corpo e ela imprime, porque o corpo, né, na verdade, o perispírito, ele vai servir de molde para o corpo. Então, vai ali transferir por corpo físico que passa a ter o problema no fígado. E com isso, ele transfere, significa que ele vai depurando o corpo espiritual. É como se fosse uma esponja que absorve aquele problema que ficou marcado, aquela impureza, né? O corpo anterior, ele como se ele sujasse, ele maculou, ele criou ali uma mancha e isso vai ser transferido para o corpo novo, que nasce com problema no fígado. Se você cuidar desse corpo, cuidar daquele órgão, fizer a dieta, não vai tomar bebida alcoólica agora, vai tratar da questão do vício no aspecto físico e moral, quando o corpo físico morrer, né, a pessoa desencarnar, o perispírito está limpo. Então, essa é a relação. Sem o problema hepático, ele tenderia a reviver a experiência comprometedora. Se não tivesse problema no físico, ele provavelmente voltaria a beber e danificar novamente o fígado. Limitações físicas acentuadas são recursos para que nos ajustemos às leis divinas. Tudo isso é recurso para nos ajustarmos às leis divinas que nós infringimos. Do ponto de vista das religiões tradicionais, que acreditam que numa única existência, não são reencarnacionistas, então você nasceu com problema no fígado. Por que nasceu com problema no fígado? Não há explicação para limitações físicas e mentais. Então, a pessoa nasceu com autismo, nasceu com retardo mental, nasceu com paralisia cerebral, nasceu com problema cardíaco, enfim, nasce com uma série de doenças e problemas e que a gente não vai encontrar resposta. Geralmente, a resposta é dogmática, que significa que assim Deus quis, assim é e assim será. Não questione as determinações de Deus. Então, nós vamos entender agora, vamos aprofundar esse conceito. É um mistério, a não ser que se recorra a princípios reducionistas, ou seja, que reduzem o problema a uma única explicação. Problemas de formação genética, como se Deus estivesse jogando dados conosco, em combinação aleatória de elementos hereditários. Então, é como se Deus estivesse jogando dados, né, de forma aleatória. Na verdade, isso pode se traduzir como assim fosse um jogo da sorte ou de azar. Você agora vai ficar doente, o outro ali não vai ficar. Ou então atribuir ao acaso, uma combinação ali dos genes e, ai, nossa, que azar o seu, você pegou o gene justamente daquela doença, daquele problema ali e fica uma resposta, uma explicação limitada ao aspecto genético ou então ambiental, porque você sofreu radiação, você teve uma contaminação. Certamente o homem com tormentosos problemas hepáticos há de reclamar que Deus foi injusto com ele, dando-lhe um fígado que lhe rouba a alegria de viver. Então, essa alegria de poder comer bastante alimentos gordurosos, bebida alcoólica, não posso, eu tenho que fazer dieta, porque eu tenho um problema ali no fígado. Então, que azar, essa combinação dos genes aleatórios ou então acaso, e isso não gera uma explicação muito confortável, né? Muito que a gente se conforme. Então, seu consolo, meio capenga que ele diz, né?
Se for pessoa de fé, é considerar que Deus sabe o que faz, dispensando questionamentos. Um amigo tentando contornar a dificuldade de explicar o enigma das grandes dores sem a chave das vidas sucessivas, explicava convicto. Então, esse amigo tentando explicar por que essas coisas aconteciam, o sofrimento, as dores, sem a noção da reencarnação, diz que Deus faz sofrer aqueles que ama, preparando-os para o céu. Incrível! Deus tem preferências. Quem mais sofre é porque Deus lhe tem mais amor. Quem sofre pouco, Deus pouco ama. E quem não sofre? Falta-lhe o amor divino? Então, me parece muito, realmente injusto. Algumas pessoas sofrem e outras não sofrem, e aquelas que sofrem é porque Deus ama, ou que sofrem é porque Deus castiga. Para a doutrina espírita, isso não é suficiente. É a fé raciocinada. Então, é isso que Kardec vai fazer. Tá? Neste ponto, Simonetti fala: a reencarnação não é princípio dogmático que se deva aceitar sem questionar. Então, vamos lá. Vamos entender porque Simonetti fala não é princípio dogmático. Mas Herculano Pires vai falar que é um princípio dogmático. Kardec, quando usa a expressão dogma, o Herculano Pires vai explicar o seguinte: Kardec, na Revista Espírita, e depois foi publicado nas Obras Póstumas, tá dito assim: foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação. Doutrina da reencarnação. Que não adotamos, embora vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela só ela pode resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. Agi, pois, com os espíritos como teria feito com os homens, foram para mim, desde o menor ao maior, meios de informar e não reveladores predestinados. Kardec, com muito bom senso, com muito critério, ele tinha uma metodologia. O que ele fez? Não é porque o Espírito falou que ele acredita. E olha que nós fazemos isso. A gente adora ouvir um médium, né? O Espírito falar através do médium, dizer o que a gente deve fazer. Kardec não fez isso. Kardec ouviu as mensagens dos Espíritos e a doutrina da reencarnação o deixou muito inquieto. Ele queria entender isso e ele foi estudar profundamente o que era a reencarnação, porque ela já era algo conhecido, né, pelos hindus, pelos budistas. Então ele foi aprofundar nesses estudos, ele foi compreender o que era a reencarnação e viu que só ela pode resolver aquilo que nenhuma outra filosofia explica. Então a reencarnação para ele é racional. Né? A reencarnação não é algo que você acredita ou deixa de acreditar. Não é porque os espíritos disseram que existe a reencarnação que você deve acreditar. Ele foi entender e de uma forma que a gente fala, a fé raciocinada, não é porque Deus quis, está lá com ele disserta a respeito da reencarnação, mostrando o exercício da justiça e da misericórdia divinas através da oportunidade de uma nova experiência na carne. Então, o conceito da reencarnação foi introduzido no Livro dos Espíritos, né? E Kardec usa essa palavra dogma. O Herculano Pires vai falar no livro Agonia das Religiões, explicando que a palavra dogma significa opinião. Só que na filosofia ela adquiriu um sentido e na religião ela adquiriu outro sentido. O dogma religioso é isso aqui que o Simonetti falou. É algo que você tem que aceitar sem questionar.
Então você tem que aceitar que existe um céu, que existe um inferno e que se você foi mal, você vai para o inferno, ou se você fez o bem, você vai para o céu. E acabou. Isso é um dogma da Igreja Católica. Tem tantos outros dogmas. Acontece que, para o Espiritismo, o dogma, no caso, é filosófico, que vai significar, a palavra vai ter o sentido de princípio, de doutrina, convicção. Então ele estava convencido, convicto, ele estava certo de que aquilo ali, pelo uso da razão, então ele foi convencido pela razão e não simplesmente porque ele acreditou porque tinha que acreditar. É assim e ponto final. Então isso não é suficiente. Para a razão isso não é suficiente. Para a razão é o seguinte, olha, é isso por conta disso, disso e disso. Então tem as explicações racionais, Kardec fez isso. Ele estava convencido pelo uso da razão, por uma série de critérios que ele adotou e compreendeu, e daí ele constituiu um raciocínio lógico, preciso, que explicava a origem, a razão da reencarnação e transformando aquilo num princípio doutrinário essencial para a doutrina dos espíritos. Essencial porque a doutrina dos espíritos ela vai se tornar reencarnacionista por princípio, de modo que, se você não acredita em reencarnação, dificilmente você vai conseguir compreender toda a doutrina dos espíritos. A base da justiça, da misericórdia divina, está no exercício da reencarnação. A base da evolução, da lei do progresso, está na reencarnação. Então, por isso que é um dogma, porque a gente precisa compreender e assumir isso, que a reencarnação existe. Você tem que estar convicto disso, como Kardec esteve, convencido de que a reencarnação ela existe, certo? Então, há evidências claras sobre a pluralidade das existências em 3 aspectos: científico, religioso e filosófico. Milhares de livros, isso mesmo, leitor, milhares de livros em múltiplos idiomas de todas as culturas abordam a reencarnação sobre esses 3 aspectos, com exemplos variados, principalmente de pessoas que recordam experiências passadas. É muito importante esse tipo de pesquisa que Kardec fez, das pessoas que têm alguma lembrança, alguma recordação de experiências que tiveram no passado, suas vidas, né? A gente fala. A dúvida dos negadores é a mesma do cidadão que me questionou: por que esquecemos? Então, se existe a reencarnação, ok, mas o que acontece? Que é preciso esquecer as experiências, as existências anteriores. Há razões para isso. Primeiro, por limitação física, nosso cérebro não possui a complexidade de desenvolvimento que comportem a consciência, olha a palavra, de experiências não registradas pelos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, audição e visão. Primeiro que os nossos sentidos são catalogados mais de 20. Aqui a gente fala desses 5 principais, né? A visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato e a visão. Então, esses sentidos que a gente reconhece, que capta o meio exterior para termos a percepção do meio exterior, e isso interfere, nos faz agir, reagir. O que é importante aqui é a consciência. Se nós tivéssemos consciência de todas as encarnações que nós tivemos, nosso cérebro não ia aguentar. E de fato ele vai dizer que a gente ia enlouquecer. E ia mesmo.
Então, somente em circunstâncias especiais, a memória extracerebral, ou seja, do espírito, faculta-nos o contato com o passado. Há motivo de ordem prática, cada existência encerra em si mesma um ciclo de experiências que seriam embaralhadas, confundindo-nos se estivéssemos de posse das lembranças do pretérito. Então, vamos lá, para entender. Já fomos homem, a mulher, morremos na infância, na adolescência, na velhice, fomos o europeu, o asiático, o africano, transitamos por várias etnias e nacionalidades variadas. E é isso mesmo. Vocês acham que a gente teve 5, 6, 10 encarnações? Nós tivemos centenas. Nós peregrinamos ali por todo o planeta ou em algumas regiões, enfim, mas nós já habitamos corpos masculinos, femininos, morremos quando, desencarnamos quando criança, e assim temos várias, múltiplas, diversificadas experiências que não caberia na nossa memória. Lembrar disso tudo iria nos causar extensa confusão. Então, já nos casos em que a pessoa consegue lembrar, elas recordam uma experiência do passado, geralmente a última encarnação, já causa uma confusão, porque ele fala aqui, pessoas que recordam uma única existência pretérita perturbam-se e deixam perplexos familiares. Tem crianças que falam, não, mas eu nasci em tal lugar, minha mãe é tal, meu pai é tal, e ela tem um pai e uma mãe. Esse pai e a mãe ficam ali perplexos, mas peraí, eu sou sua mãe. Não, minha mãe não é você, minha mãe é... Ou então, teve casos assim, quando você era a criança falando pro pai e pra mãe, né? Quando você era minha filha, né? Então, uma inversão, eu nunca fiz isso com você. Teve um caso desse, que a mãe queria bater na criança, no menino. E o menino falou, quando eu era seu pai, eu nunca te bati. E o menino tinha essa lembrança. Mas isso pode gerar muita confusão, né? Então, quando isso ocorre, tem alguns propósitos. É preciso compreender. Às vezes essa família precisava de um momento ali para despertar isso e procurar saber, então procurar esses esclarecimentos. Mas a criança, até os 7 anos de idade, ela pode ter uma mediunidade, né, que é natural, ela passa a ver, passa a ouvir, porque ela ainda está nesse processo de, vamos dizer assim, reencarnar. O processo reencarnatório, ele não se encerra quando o bebê sai da barriga da mãe. Ele continua até os 7 anos de idade. Nesse período de 0 anos, né, que é quando nasce, até os 7 anos de idade, a criança ainda está vamos dizer assim, se ligando no corpo físico, se prendendo nesse corpo físico. Os seus órgãos estão desenvolvendo, principalmente o cérebro, que ela tem muitas limitações exatamente para que ela possa receber a educação dos pais. Isso tudo a gente pode estudar, isso tem um propósito que é para a educação, para a flexibilidade da criança absorver os ensinamentos para poder fazer o seu trabalho de transformação moral. Então, nesse período, a criança pode ter lembranças, tá? Então, imaginemos a criança contestar o parentesco com pais e irmãos, alegando ter outra família. O adolescente que enxerga no pai de hoje o filho de ontem, ou na irmã de ontem a mãe de hoje. O homem que possuía brilhante inteligência e agora experimenta as limitações de um cérebro deficiente. O pária que foi nobre, o racista que vê seu filho da raça que discriminou. Sem sepultar o passado no terreno do inconsciente,
tais situações seriam complicadas. Então, ele traz uma palavrinha muito legal para a gente pensar. É no inconsciente. Eu não vou me aprofundar nisso, porque não é o objetivo agora, e eu sei que o vídeo está ficando longo, porque o tema é realmente muito instigante. Temos o inconsciente e é ali que estão todas as lembranças. Quando desencarnamos, regressamos ao plano espiritual, nós podemos recuperar as lembranças. Então, tá tudo ali, tudo gravado. E tudo que nós fizemos vai nos afetar na vida de hoje, e o que fizemos hoje vai estar registrado e vai ter o desdobramento para o futuro. Então, isso também ele vai falar. Vamos embora aqui. Que dizer de alguém lembrando de múltiplas existências, embaralhando tudo? Seria uma loucura. Então, o esquecimento situa-se, sobretudo, por manifestação da misericórdia divina, oferecendo-nos a bênção do recomeço. Se a gente lembrasse, não estaríamos com oportunidade nova. A gente estaria cerceado na nossa liberdade. E nós somos seres que pensam, têm consciência de si e o livre-arbítrio. Se eu lembrasse de tudo que eu fiz, eu teria dificuldade de fazer novas escolhas. Eu estaria carregando, às vezes, remorso, culpa, vergonha, arrependimento. Isso tudo iria me perturbar, iria ser destrutivo, interferindo muito negativamente nessa nova oportunidade. A misericórdia divina, o amor que ele tem por nós, ele nos dá uma página em branco para um recomeço, mas não está tão em branco assim, né? Vamos pensar que a gente traz impresso aqui no nosso corpo físico, pelo perispírito que eu falei. Então, quem teve problema com o fígado, volta com probleminha no corpo. E tem situações, por exemplo, histórias de Chico Xavier, né? Tá no livro As Vidas de Chico Xavier, escrito pelo jornalista Marcel Souto-Maior, e que havia uma mulher que era enfermeira no hospital, cuidava de pacientes com o problema do pênfigo, né? O fogo selvagem, lembrei, fogo selvagem. Então, o corpo parece que foi incendiado, aquelas bolhas, enfim, um espectro de queimaduras. Ela soube por Chico, tempos depois, que ela deu ordens para queimarem pessoas na fogueira durante a Inquisição. E aqueles pacientes que ela cuidava eram aquelas pessoas que puseram diretamente o fogo. Ela deu a ordem. E ali ela estava cuidando dessas pessoas que puseram fogo. A justiça divina também vem com esse aspecto. Eu te queimei, eu posso vir como se eu tivesse sido queimado. Mas ela agora tinha obrigação de cuidar de todos. Obrigação, vamos dizer, para o seu resgate, junto àquele crime que ela cometeu perante a lei divina. Não é crime contra as leis humanas que a gente está tratando aqui. É contra as leis divinas. E ela precisava se reajustar, ela precisava reconhecer aquelas pessoas, filhos de Deus, seus irmãos, precisava amá-los, cuidar deles todos e assim se redimir daquilo que ela fez no passado. Então, isso acontece pelo recomeço, mas não é uma folhinha totalmente em branco, porque a gente traz essa necessidade de reparação de coisas que nós fizemos. Então, situemos o homem comprometido com crimes e viciações, colhido nas grades do remorso, que experimenta o despertar da consciência, acicatando-o tão fortemente que o faz sentir-se o mais miserável dos seres, paralisando sua iniciativa. A culpa, ela é paralisante.
A culpa, ela é destrutiva porque ela nos paralisa no processo de elaboração, de arrependimento, de a gente, né, reparar o erro que fez. A culpa não deixa. Essa é a situação do espírito desencarnado quando contempla o passado de desatinos. Quando a gente olha o nosso passado, as coisas que a gente fez, porque, como eu falei, nós erramos, e ainda vamos errar muito, porque estamos ainda nessa escola que é o planeta Terra. Então, nós precisamos de uma oportunidade sem carregar culpa, para que a gente não fique paralisado. Se fosse possível enfrentar os labores da redenção sem lembranças torturantes. É exatamente isso que Deus nos oferece, a misericórdia do esquecimento, para que na abençoada oportunidade do recomeço, enfrentemos o resgate de nossos débitos, sem nos afogarmos no oceano de nossas culpas. Isso aqui ele sintetizou a ideia do que eu falei, né? Essa misericórdia, que é o esquecimento, faz com que a gente aproveite o recomeço sem nos afogarmos nas nossas culpas. E aos problemas familiares, na reencarnação, vamos estar lado a lado, ligados pelo sangue, ofensores e ofendidos, inimigos e desafetos, para que se harmonizem. Assim, a justiça divina exige a reparação. Assim, a divina misericórdia promove a reconciliação. Então, como seria isso possível se os personagens desses dramas do passado, ligados pela consanguinidade no presente, então essas pessoas que tiveram problemas no passado, se reúnem pelos laços da família, né, da consanguinidade, guardasse a lembrança plena do pretérito. Se a gente lembrasse que nós fomos inimigos, que o mal que eu fiz a você, como tentar amar aquele meu irmão, me ajustar com a minha mãe, com meu pai, e eles, né, comigo, se essas relações tiveram problemas no passado, agora olhar para eles, os pais olharem para o bebê e receberem aquele espírito que é um desafeto, receberem com afeto agora, e aquela criança, que é aquele espírito às vezes está revoltado, ele recebe aquele carinho e começa a ceder isso, deixar ir embora aquele sentimento e receber agora aquele novo sentimento, aquele amor, se nutrir agora. E isso tudo, todas essas mágoas, todas essas chagas começarem a ser curadas. Conseguiriam conviver, superar ressentimentos e mágoa, transformar o ódio no amor? Sem o esquecimento, não seria possível. Não basta, entretanto, aceitar a reencarnação para aproveitar as lições que ela oferece. Não basta aceitar. É fundamental desenvolvamos uma consciência reencarnatória. Isso é muito importante. Consciência reencarnatória, a convicção plena de que somos espíritos imortais, em trânsito na Terra, em jornada de evolução, enfrentando dores e atribulações que nos reajustam diante das leis divinas. Outra ideia sintetizada aqui, muito bem colocada por Simonetti, que é a consciência reencarnatória. Não basta acreditar em reencarnação, é preciso viver de forma consciente de que somos seres imortais, reencarnando e tendo essa oportunidade agora, na escola Terra, de aprender e reparar os nossos erros do passado, entendendo que trazemos em nós as marcas do passado. Embora não lembrando, entendendo que o fato de não lembrar é para nos poupar de maiores sofrimentos.
Fica mais fácil enfrentar tais desafios, situando-os por lições que se repetem no educandário terrestre em favor de nossa evolução. É mais fácil entender tudo isso como lição. E se tivermos a consciência de que estamos colhendo hoje o que semeamos ontem, saberemos também, a benefício próprio, que nossa semeadura de hoje será a colheita de amanhã. Ele encerrou muito bem. O amanhã não é simplesmente na passagem dos dias, o dia seguinte é o que eu estou vivendo hoje. O amanhã fala do nosso futuro, que está, ele ainda não existe, mas ele está aqui, na oportunidade que eu tenho no presente, no que eu fizer aqui agora, construindo um futuro bem melhor. Então, eu vou viver hoje da melhor forma possível, tentando me alimentar de boas ideias, bons sentimentos, né? Fazer da minha vida, então, o falar, o agir, colocando esses bons sentimentos em prática. Isso é a caridade, poder, com essas atitudes, estar renovando quem eu sou e, com isso, ali, plantando as sementinhas para colher os bons frutos no amanhã. E lembrando que o meu momento presente, ele é o melhor. Então, a minha encarnação passada, ela não pode ser vista como melhor. Hoje, meu dia, meu momento, é a melhor oportunidade, é o meu melhor dia, é o melhor momento para eu fazer o meu melhor. O que eu fui no passado, não importa. Importa o que eu tenho hoje. Porque o passado já passou, ele está marcado em mim, eu ainda tenho as consequências, né, desse passado sobre mim, porque eu estou colhendo ainda, mas o que eu tenho hoje é o mais importante, é o presente. Então vamos fazer bem, cuidar bem do dia de hoje, cuidar do nosso veículo, que é o nosso corpo, e viver com essa consciência reencarnatória. Porque a gente vai cuidar melhor do nosso dia, porque sabe que teremos o amanhã. Então, tenhamos um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos. A gente vai se ver de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Então, muita paz, Deus os abençoe. Gratidão por estarmos aqui.